lapidem quem reprobavarium edificantes hic factus est in caput tanguli. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Reverendas irmãs, amados irmãos, podeis vos sentar. Temos hoje na Santa Missa duas leituras muito interessantes e muito próximas. Na leitura do livro do Gênesis, escutamos a história de José. José do Egito, que foi alvo da inveja dos seus irmãos. Por eles foi maltratado e vendido. E vemos justamente por meio dessa leitura que José do Egito é figura de nosso Senhor. Assim como José foi maltratado pelos seus irmãos, também o foi o bom Jesus. Assim como José foi vendido, também o foi Jesus. Vemos então duas leituras próximas. Mas é interessante recordarmos, nosso Senhor foi vendido por 30 moedas de prata. Foi vendido então pelo preço pelo qual era vendido um escravo. Foi então desprezado e vendido ao preço de um escravo. Mas uma verdade que muitos de nós nos esquecemos, que nós não atentamos, é o fato de que antes Judas vender Jesus, nosso Senhor foi comprado na sua infância. Nosso Senhor foi resgatado. No Antigo Testamento, na lei mosaica, se prescrevia que o primogênito, o primeiro filho nascido, deveria ser resgatado pelo preço de 5 ciclos de prata, 5 moedas de prata, porque o primogênito devia ser consagrado ao Senhor, e os pais então deviam resgatar aquele que era do Senhor pelo preço de 5 ciclos. Portanto, Jesus foi resgatado por Nossa Senhora e por São José. Mas tendo sido ele resgatado para servir a humanidade, sendo ele resgatado para nos ensinar o caminho do céu e morrer por nós, ele foi então vendido por Judas, por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Mas vejamos então o admirável plano da divina providência. Nosso Senhor foi vendido, nosso Senhor padeceu, morreu por nós, para Ele mesmo nos comprar, nos resgatar. E assim como Ele foi comprado pelos 5 ciclos, pelas 5 moedas de prata, Ele também comprou a todos nós com as suas 5 chagas. Agradeçamos, portanto, ao bom Jesus, que nos resgatou por meio do derramamento do seu sangue. Mas olhemos agora, amados irmãos, para a parábola do Evangelho narrada por nosso Senhor. Jesus nos fala dos vinhateiros homicidas, os donos da vinha. Havia um proprietário que arrendou essa vinha para os vinhateiros, para cuidarem daquela vinha e darem ao proprietário os rendimentos. Mas aqueles homens, cegos pelo lucro, quiseram então se apoderar daquela vinha que lhes foi dada. E por isso, tiveram então esse plano de matar os enviados do proprietário e matar também o filho do proprietário da vinha, para que pudessem então herdar a vinha. Temos então nesta parábola um retrato do que aconteceu com o povo de Deus. Aquele povo foi especialmente cuidado por Deus, escolhido por Deus, para receber um precioso depósito, uma vinha.
que era a verdade revelada, a lei de Deus, os mandamentos, a doutrina sagrada. Mas aquele povo não deu os frutos ao Senhor. E então aquele povo hebreu foi rejeitado. E a vinha da verdadeira religião foi então entregue aos pagãos, aos gentios, para que produzam frutos. Eis a nossa missão. Temos que produzir frutos. E sobretudo, o tempo da Quaresma é o tempo favorável para nós trabalharmos com maior empenho na vinha do Senhor, para que nós busquemos com maior fervor produzir frutos de vida eterna. Lembremos então a bondade de nosso Senhor. Fomos resgatados, Ele nos comprou com o preço do seu preciosíssimo sangue. Temos então essa obrigação, produzir frutos. Mas Jesus então contou essa parábola aos sacerdotes e fariseus, e eles perceberam que Jesus estava falando deles. Perceberam que Jesus havia lido nos seus corações o plano de matá-lo. E ainda assim aqueles homens não se convenceram da verdade da doutrina, não se deixaram converter. Eles se fizeram, portanto, indiferentes à palavra de nosso Senhor. E quantos são também os cristãos que no dia de hoje se fazem indiferentes às palavras de Jesus? Muitos no nosso mundo se fazem indiferentes. Mas a grande verdade é que daqueles que estão no mundo, que estão longe de Deus, nosso Senhor espera a conversão, mas não espera deles muita coisa, senão a conversão. Mas a grande verdade é que o bom Jesus espera muito de nós, que somos cristãos. Espera que demos frutos para a vida eterna, sobretudo na Quaresma. Não podemos, portanto, amados irmãos, deixar a Quaresma passar com mais um tempo litúrgico, como se fosse um tempo a mais no calendário da igreja. Não. Temos que dar fruto, sobretudo, pelas obras de penitência, jejum, esmola e oração. Busquemos então praticar essas obras para produzir frutos para nosso Senhor. Não sejamos indiferentes aos sofrimentos de Jesus. E lembremos então, nosso Senhor nos resgatou pelas suas chagas. Mas houve ainda a quinta chaga, que lhe foi aberta no seu lado. O soldado então com a lança abriu o peito de nosso Senhor. Por qual razão o peito de Jesus foi aberto? Para mostrar para nós o quanto nos amava, para tornar patente, evidente o seu divino coração. Busquemos então, como católicos, nos refugiarmos no coração aberto de Jesus. Ofereçamos a Ele as nossas obras de penitência e ofereçamos então ao seu divino coração o nosso desagravo e o bom propósito de viver santamente esta Quaresma. Peçamos então a nosso Senhor esta graça, produzir frutos pelas obras de penitência, jejum, esmola e oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais.